Boa tarde, meus queridos. Estou aqui fazendo uma caminhada por essa orla linda de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Mas mesmo sendo domingo, e mesmo aproveitando um pouquinho o dia de hoje para dar uma descansada, para ficar com a família, eu não podia esquecer de passar uma dica muito importante para vocês. E eu vou falar sobre memória. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu percebo que essa é uma das maiores angústias dos meus alunos. Ao longo desses 12 anos, preparando para concursos e preparando para a OAB, muita gente me procura e fala: Cris, eu esqueço tudo. Eu estou estudando Direito Civil, aí eu acho que eu estou entendendo tudo, que eu estou guardando as informações. Aí eu começo a estudar Direito Penal. E quando eu acabo o Direito Penal, eu noto que eu esqueci o Direito Civil. Como é que eu vou passar num concurso assim? E talvez o maior problema, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente fala pra mim: pô, eu sou diferente, eu esqueço, eu não sou como os meus amigos. Não acredita em mim. Todos nós esquecemos. E a partir do momento que nós entendemos melhor como é que a nossa memória funciona, a gente consegue desenvolver estratégias para guardar as informações. E são muitas informações numa preparação para concurso, numa preparação para a OAB. Então, primeiro que tudo, vamos entender o seguinte: nós temos dois tipos de memória. A nossa memória de curto prazo, que é a memória funcional, e a nossa memória de longo prazo. Nós temos aproximadamente 10 bilhões de neurônios que são responsáveis pela nossa memória. Pequenos impulsos elétricos fluem através dos nossos neurônios, que vão se comunicar uns com os outros através das sinapses. Bem, percebam então que com essa estrutura nós formamos circuitos, não é verdade? E é isso que nós precisamos fazer para potencializarmos a memorização e para passarmos algumas informações da nossa memória funcional, nossa memória de curto prazo, para a nossa memória de longo prazo. Agora, como fazer isso? Primeiro eu preciso passar uma outra informação importante. Nós guardamos poucas informações na nossa memória de curto prazo. Você já notou que se você está falando com alguém, a pessoa te passa um telefone, você está sem caneta para anotar, você fica repetindo o número para você, até conseguir anotar, e de repente se alguém falar contigo no meio do caminho, você vai esquecer o número? Você já notou também que nós costumamos armazenar informações em grupo de 4? Quando você memoriza um telefone, quando você memoriza o seu CPF, quando você memoriza um CNPJ, não é assim? Porque nós guardamos aproximadamente 4 informações apenas na nossa memória de curto prazo. E aí você deve estar pensando: Cris, ferrou, né? Porque como é que eu vou estudar, vou fazer um curso, vou estudar 3 horas, 4 horas, e eu só vou guardar 4 informações? Mas olha só, podem ser 4 agrupamentos, na verdade. Eu vou te dar o exemplo de um agrupamento, que equivale a uma informação na sua memória de curto prazo. O conceito analítico de crime no direito penal. A partir do momento que você monta um mapa conceitual, que você faz um quadro esquematizado do conceito analítico de crime, para o teu cérebro, aquilo ali vai funcionar como uma única informação. Embora ali dentro você tenha análise da tipicidade, ilicitude, culpabilidade, você tem os elementos da tipicidade, as excludentes da ilicitude, os elementos excludentes da culpabilidade. Então, olha quanta informação você consegue armazenar se você fizer uma ligação entre elas, formando um único agrupamento. Nesse meu exemplo, o agrupamento do conceito analítico de crime. Pô, Cris, mas o quadro esquemático é tão importante assim? Depende muito do teu canal de aprendizagem preponderante. Outro dia eu vou gravar um vídeo bem detalhado falando um pouquinho sobre os vários canais de aprendizagem, como é que você descobre qual é o seu canal preponderante. Bem, outra coisa importante quando você agrupa essas 4 informações é você passar isso da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. E aí você tem que entender como aprender. E nós aprendemos basicamente de 2 formas. Ou nós aprendemos algo por alto e forte impacto emocional, só que isso é muito relativo. Alto impacto emocional pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Imagina, eu tô aqui, tô gravando esse vídeo para vocês, tô caminhando na praia. Se acontecesse alguma coisa aqui, algum acidente,
e eu estivesse falando de algum ponto da matéria, provavelmente se vocês presenciassem isso junto comigo, nós nunca mais esqueceríamos do ponto da matéria que nós estávamos falando. Então perceba, pode ser uma coisa ruim também. Então qual é a melhor forma de lidar com o aprendizado, de conseguir aprender, voltar aquela informação por repetidas vezes? Então a primeira dica para que você possa trabalhar a sua memória a seu favor é quando você está estudando, quando você está vendo um conceito novo em relação à questão da memória de curto prazo, você vai fazer agrupamento de 4 informações. Então, exemplo, conceito analítico de crime seria uma, punibilidade seria outra, espécies de penas, outra, e daí por diante. Para passar para a memória de longo prazo, você precisa voltar a ter contato com a matéria que você estudou. Ou seja, você precisa voltar essa matéria por repetidas vezes. Por mais que na hora que você esteja estudando, você tenha a sensação de que você vai lembrar, de que aquilo ali é fácil, o mais provável é que você esqueça aproximadamente 80% das informações. Então você precisa repetir. Você precisa, para poder repetir, organizar essas informações. Ter um caderno muito bem estruturado. Escolher de preferência um livro de cada matéria. Porque olha só, se você tiver 10 livros de cada matéria, um caderno, um fichário, uma pasta, várias folhas soltas, como é que você vai conseguir repetir essa enormidade de informações? Então é muito importante também que você organize o seu material de estudo, que você faça a sua gestão de tempo para que você possa voltar a isso. Outra coisa importante, se nós não estivermos com a nossa saúde em dia, e quando eu falo de saúde, eu falo do aspecto físico e do aspecto emocional também, isso, sem sombra de dúvidas, é outro fator que vai prejudicar a sua memória e que vai impedir que essas informações elas passem da sua memória funcional, que é a memória de curto prazo, para a sua memória de longo prazo. Para vocês terem ideia, é aproximadamente entre a 5ª e a 6ª hora de sono que esse processo de transformação, de migração, digamos assim, dos dados da memória de curto prazo é que vai passar para a nossa memória de longo prazo. Então, olha como é que é importante você dormir bem. Outra coisa, até para que você possa oxigenar seu cérebro e melhorar a sua memória, você precisa também se exercitar. O exercício físico é fundamental. Olha, quem tem dado dicas muito legais a respeito disso é o meu amigo, professor também, Cristiano Sobral. Então, o exercício físico é fundamental nesse processo. O que você está começando a entender com isso? Que passar em um concurso público não é simplesmente fazer o curso, sentar e estudar. É passar a se conhecer melhor. É passar a entender alguns fatores do teu corpo, da tua mente. É avaliar que o teu estado emocional é fundamental para que você consiga ter sucesso em um objetivo. E eu pretendo depois gravar algumas outras dicas bem legais de outros assuntos para ajudar nessa caminhada, ajudar nessa preparação. Eu espero que hoje você tenha conseguido entender pelo menos um pouco como que funciona a nossa memória, que se você está esquecendo o problema, não é com você em particular, isso acontece com muitos alunos, na verdade isso acontece com a maioria dos meus alunos, e eu tenho aqueles que conseguiram passar dentro de um tempo muito legal, mas conseguiram estabelecer certas estratégias e utilizar essas estratégias, principalmente para potencializar a memorização e para lembrar das informações importantes no dia da prova. Um lindo domingo para vocês. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, Instagram @Cristiane_Dupré, meu Facebook Cristiane Dupré, meu canal do YouTube e também o site, onde você pode assinar a lista para receber informações importantes nessa tua caminhada, www.cristianedupré.com.br. Beijo no coração de vocês.